Fala pessoal, Guilherme Lopes, investidor falando aqui. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre uma ação com grande potencial de valorização. Eu já fiz um vídeo sobre ela aqui, inclusive, e muita gente começou a me pedir um acompanhamento dessa ação. E por quê? Porque quase ninguém conhece ou fala sobre essa ação com grande potencial de valorização. Então eu resolvi fazer aqui um outro vídeo com acompanhamento dos resultados dessa empresa para que vocês consigam acompanhar o andamento da situação da empresa aí que tem um grande potencial de valorização. Então, se você pensa em investir em uma empresa como essa, que tem alto potencial de valorização, esse vídeo ele é para você. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre essa empresa. Agora é óbvio que eu preciso te avisar que um alto potencial de valorização está diretamente relacionado com alto risco. E essa é a característica dessa empresa. Tem alto potencial, mas também tem um alto risco de execução. E é por isso que o meu papel aqui é te passar todas as informações para que você tome a sua decisão de investimento. Então, não vamos perder tempo e vamos lá para o nosso vídeo. E antes de mais nada aqui, antes de começar a falar sobre essa empresa específica, eu preciso te dizer uma coisa de extrema importância. A primeira coisa é, você precisa ter uma estratégia muito bem definida na sua carteira. E por que eu estou te falando isso? Porque essa empresa que eu vou falar hoje, é lógico que ela apresenta um grande potencial de valorização, mas acompanhado com esse potencial vem também o elevado risco. E quando eu falo em grande risco, o que significa? Muita gente nem entende o que é isso. Quando eu falo em grande risco, o que isso significa? Significa duas coisas basicamente. Primeira coisa é a grande volatilidade. O que é a volatilidade? As ações de empresas com alto risco, elas sobem demais, mas elas também caem demais. Então elas oscilam muito em um curto espaço de tempo. Isso é a volatilidade. E as pessoas que não têm tolerância a esse tipo de volatilidade, a esse tipo de oscilação, não deveriam se expor demais a esse tipo de ativo. Ou então, se ela resolve se expor, ela não deveria ter um percentual muito grande da sua carteira nesse tipo de ativo. Escolhe lá um percentual baixo e investe nesse tipo de ativo. Mas tem uma outra coisa grande também que muita gente não entende, que isso é risco. E o que é risco também? O que significa esse risco? O risco é a chance de que as coisas não aconteçam como a gente espera. Então, risco elevado é uma chance elevada das coisas não acontecerem como a gente espera. Baixo risco é uma pequena chance que as coisas não aconteçam como a gente espera. E uma ação como essa, ela tem um elevado risco. Então, a chance das coisas não darem certo é relativamente grande. Só que se tudo vai bem e as coisas acontecem do jeito que a gente espera, a gente continua a subestimar o risco que a gente correu. Imagine que você investe nessa empresa, dá tudo certo e ela se valoriza de forma absurda. E você acaba achando que ter um alto risco significa que você vai ter um alto retorno, e não é necessariamente isso. Quando dá tudo errado, é que de fato a gente enxerga o risco que a gente correu. Porque depois a gente entende, eu estava correndo risco disso e foi isso que aconteceu, deu errado isso. Então, não subestime risco elevado. Se você tem aversão a risco, não exponha demais o seu capital nesse tipo de empresa. Então, apresentar risco elevado significa dizer que as coisas podem não acontecer do jeito que a gente espera. E, obviamente, as ações não se valorizarem da forma que a gente espera. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Tenha uma boa estratégia e não subestime os riscos que você está correndo. E agora que você já sabe, já entendeu o que é o risco, antes de revelar qual é a empresa que tem um grande potencial de valorização, eu queria te pedir só dois favores, tá? Eu queria te pedir para você dar um like nesse vídeo, porque isso me ajuda demais, e se inscrever no meu canal aqui abaixo. Então aperta nesse botãozinho aí, dê um like, se inscreva no meu canal, porque assim o YouTube entende que esse vídeo ele é de relevância, ele é importante e acaba entregando para outras pessoas, e isso faz com que o meu canal cresça ainda mais. Então você vai estar me ajudando demais fazendo isso, tá bom? E agora chegou a hora de revelar nossa empresa com grande potencial de valorização que ninguém está falando sobre ela. Nossa empresa de hoje, a nossa ação é a
Azevedo e Travassos. O código dessa ação é AZEV3 ou AZEV4. É muito provável que você nunca tenha ouvido falar dessa empresa. Por quê? Porque no momento que eu gravo esse vídeo agora aqui, ela tem um valor de mercado próximo a 200 milhões de reais. E por esse motivo, por ela ter um valor de mercado tão baixo, que nenhum analista ou quase nenhum analista ou nenhum gestor de fundo está olhando para essas ações, porque ela não é nem uma small cap ainda, ela é uma micro cap, ela é abaixo de um small cap. Isso não chama a atenção de ninguém. Para ela começar a chamar a atenção de algum analista ou algum fundo, ela precisa valer ali pelo menos acima de 500 milhões de reais ou 1 bilhão de reais para se tornar um small cap e acabar entrando no radar de alguns fundos ou de alguns analistas. Por isso, às vezes, esse tipo de investimento em microcaps, ele se torna ali um diamante escondido, onde ninguém descobriu ainda esse diamante. É lógico que com ele vem alguns riscos associados. Então, da mesma forma que pode ter um diamante ali que a gente descobriu, também é preciso a gente avaliar muito bem para resolver e decidir investir nessa empresa ou não. Inclusive, no nosso grupo de mentoria, nós acompanhamos essa empresa, a Azevedo e Travassos, com muito cuidado, pegando todas as informações e deixando sempre todos os nossos mentorados atualizados sobre as novas informações que vão surgindo sobre a empresa e tudo relacionado a ela, para que todos possam tomar boas decisões de investimento com relação às empresas que eles investem. Não só na Azevedo e Travassos, mas outras empresas que a gente gosta também, a gente deixa nossos mentorados bem informados para que eles tomem boas decisões de investimento. E nesse vídeo aqui hoje, especificamente, eu vou falar um pouco dessa empresa para vocês, deixar vocês atualizados também com relação a ela e falar dos resultados do quarto trimestre de 2021 agora e do ano de 2021 como um todo da empresa, para falar da situação atual, como é que está ocorrendo o processo de reestruturação da empresa, para que todos vocês também saibam o que está acontecendo com a empresa e se ela ainda tem esse grande potencial de valorização que eu estou falando aqui com vocês. Primeira coisa de todas que você precisa entender é onde é que a Azevedo e Travassos ela atua. O que ela faz, né, basicamente? Ela é uma construtora que atua em construção pesada e infraestrutura. Atualmente, o foco maior dela é no setor de óleo e gás, mas ela também está focada no setor de construção de aeroportos, a parte de saneamento e outras construções aí pesadas. Só para vocês terem uma noção da importância dessa empresa na história do país, foi a Azevedo e Travassos que construiu a ponte Rio-Niterói e o metrô de São Paulo. Então ela, se vocês se aprofundarem um pouquinho mais, vocês vão ver que é uma empresa que esse ano, inclusive em 2022, ela faz 100 anos de história. E ela já está listada na Bolsa de Valores há mais de 40 anos. Só que a história da Azevedo é uma história de altos e baixos. Em 2019, ela quase que quebra, quase que fecha as portas e pede falência. Só que nesse momento, ela passou por uma venda de controle, então esse controle foi passado para uma outra empresa e nesse momento, ela começou um processo intenso de reestruturação. A empresa começou a reestruturar a dívida que ela tinha, reformulou tudo ali e modificou toda a empresa. E aí, em 2020, ela começou a ganhar um pouco mais de tração. 2021 apresentou uma melhora significativa, um aumento de capital e fez uma grande aquisição também, que eu vou falar para vocês. Então, ela está num processo que, na minha opinião, está andando de forma bastante positiva. Mas eu queria aqui te pedir uma coisa. Eu não quero contar novamente toda a história da Azevedo e Travassos aqui para vocês. Eu fiz um vídeo onde eu conto toda a história, o que ela passou, qual foi o momento de reestruturação, o que ela fez nessa reestruturação. E esse vídeo eu vou deixar para você assistir aqui, ó. Você clica nesse link, assiste esse vídeo que você vai entender tudo sobre a história da Azevedo e Travassos. Esse vídeo aqui hoje é para falar sobre os últimos resultados e sobre o cenário atual da empresa. O que está acontecendo hoje? O que a gente precisa esperar daqui para frente para que as coisas evoluam ainda mais e que essas ações se valorizem? Então vamos lá, se você quer saber mais sobre a história, você assiste lá aquele vídeo, depois volta aqui para esse. Nesse aqui a gente vai falar sobre os últimos resultados e o que está acontecendo com a empresa. Então o que aconteceu daquele vídeo que eu gravei para vocês para hoje? Primeira coisa, a mais importante, creio eu, foi a aquisição da
Reftus? A Reftus ampliou consideravelmente a capacidade operacional da Azevedo e Travassos. E o que é a Reftus, Guilherme? O que aconteceu? Que empresa é essa? A Reftus ela é uma empresa especializada em prestação de serviços para o setor petrolífero, setor de óleo e gás, que é onde a Azevedo está olhando com um pouquinho mais de atenção. Então, com essa aquisição, o que vai adicionar ali na Azevedo e Travassos? Execução de ampliações, reformas e manutenções das instalações das plantas já existentes. Então ela vai atuar em campos maduros de petróleo, por exemplo, ampliar esses campos, vai fazer a manutenção, a revitalização desses campos maduros de petróleo, inclusive pode atuar em parceria até com a PetroRio, que é uma empresa que eu falo bastante aqui no canal. A PetroRio é uma empresa que está crescendo bastante aí e que vale a pena você olhar também. Então a Reftus ela está baseada ali, sua base operacional é localizada em Macaé, no Rio de Janeiro. Então basicamente a aquisição da Reftus mudou a Azevedo e Travassos de patamar. Então essa aquisição vai trazer uma grande sinergia ali com a Azevedo e Travassos. Qual foi outra coisa que mudou nesses últimos meses aí, nesses últimos trimestres, desde a gravação do último vídeo? A ampliação do backlog da Azevedo e Travassos. Eles falam, Guilherme, eu não estou entendendo essa linguagem, o que é backlog, afinal de contas? E a minha intenção aqui é sempre te trazer a informação de uma forma muito didática. Backlog são basicamente os pedidos em espera, né? São pedidos que devem se concretizar ao longo do tempo e se transformarem em receita para a empresa. Então ela aumentou o número desses pedidos e ela vai faturar para vir receita para a empresa ao longo do tempo. Já já eu vou falar para vocês qual é esse backlog, né? Quanto que a empresa tem de pedidos aí que ela vai começar a faturar ao longo do tempo. Você vai ver que ela fechou vários contratos aí e ninguém está comentando sobre isso. As ações não se valorizam, elas estão paradas ali, mesmo depois de toda essa melhora aí durante esse ano. Mas tem outra questão aí que eu queria falar com vocês, que foi um contrato que a empresa fechou com a construtora Mais Lar. Que contrato é esse? A empresa a Azevedo e Travassos ela tem um grande terreno lá em Pirituba, em São Paulo. E ela fechou esse contrato com essa construtora visando o desenvolvimento de um projeto imobiliário nessa sede da companhia lá em Pirituba. A sede é enorme e esse projeto ele deve proporcionar nos próximos 5 anos na empresa uma entrada de caixa de cerca de 90 milhões de reais por conta da venda desses terrenos, além de criar um backlog você já viu o que é, são pedidos em espera, vai criar um backlog de 200 milhões de reais em obras de terraplanagem, fundação e infraestrutura de saneamento e energia elétrica para esse projeto aí. Então vai entrar 90 milhões de caixa pela venda dos terrenos e mais 200 milhões de reais em backlog aí, que vai virar faturamento para a empresa. Só lembrando também que esses terrenos, talvez ela venda ali por cerca de 90 milhões de reais, mas esses terrenos estão avaliados lá no balanço patrimonial por cerca de 22 milhões de reais. Então existe um descasamento aí entre quanto de fato vale esses terrenos e quanto que está avaliado lá no patrimônio. Então já é um ganho bem interessante. Então só para você ter uma pequena noção aí, 200 milhões de reais em backlog, que vai virar faturamento, mais 90 milhões de reais em caixa que a empresa vai ter da venda desses terrenos. A empresa vale hoje, lembra quanto é que eu falei? A empresa vale hoje, valor de mercado, em torno de 200 milhões de reais. Ela vai ter um faturamento de 200 e mais uma entrada de caixa de 90, só com isso aí. Continua acompanhando aí. Tem outra grande questão aqui. Como a Azevedo é uma empresa de construção pesada, infraestrutura, saneamento, óleo e gás, ela precisa de um cenário econômico mais atraente para vir investimentos privados, que esse é o foco da empresa, investimentos privados para esses setores. E ela deixa bem claro lá no seu resultado que no cenário econômico atual, apesar do aumento da taxa de juros, apesar do aumento da inflação, a Azevedo e Travassos ela informa que eles observaram um aquecimento na demanda do setor privado por novas contratações no setor de infraestrutura e acreditam que essa tendência ela vai durar por vários e vários anos ainda. Então, mesmo com o cenário econômico desafiador, com taxa de juros e inflação altas, a Azevedo enxergou uma demanda grande ali no setor privado por essas contratações aí em infraestrutura. Então, um ponto extremamente positivo e era uma das coisas que eu realmente estava um pouco mais preocupado, que era com essa questão do cenário econômico aí no Brasil. E outra coisa que ela deixou bem claro foi com relação às eleições.
tá? Elas acreditam, a Azevedo e Travassos acredita que independente do candidato que saia vencedor, eles vão continuar na trajetória de crescimento dos investimentos privados no setor de infraestrutura. Então eles deixaram claro aí no resultado também que não importa qual candidato seja vencedor, que a Azevedo e Travassos ela tem boas perspectivas aí de crescimento. Continuar acompanhando aí. Você viu que eu falei que ela tem ali 200 milhões de reais de backlog para essa construção de desenvolvimento imobiliário, talvez a entrada de 90 milhões aí nos próximos 5 anos, mas ela já conquistou novos contratos aí nesse período. Ela conquistou o contrato de execução de obras no aeroporto de Aracaju, execução de obras no aeroporto de Maceió, no aeroporto de Juazeiro e também de execução das obras de engenharia de redes e ligações de distribuição de água, coleta de esgoto e áreas abrangidas pelo município de São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e Diadema. Então, ela já fechou vários contratos aí e só para vocês terem uma noção, com tudo isso, a gente vai somar tudo aqui e a gente vai ter um backlog que subiu bastante, que ele já chega a mais de 700 milhões de reais. Quanto que a empresa vale na bolsa? A empresa vale na bolsa 200 milhões de reais e tem um backlog de mais de 700 milhões de reais. Lembrando que isso é faturamento, não é lucro. Mas só com esse backlog a empresa já estaria sendo negociada ali a 0,2 de faturamento no ano. Isso é muito, muito, muito baixo. Fora que ela está trabalhando para conquistar novos contratos e provavelmente aí ano de 2022 vai ser de bastante crescimento. Lembrando dos riscos que a gente está correndo. O risco é a probabilidade de algo não acontecer daquilo que a gente está esperando. Então existe um risco elevado sim. E atualmente o que a Azevedo e Travassos ela está fazendo? Eles estão analisando oportunidades de projetos nas principais empresas do setor de rodovias, saneamentos, aeroportos, mineração e óleo e gás. Então eles estão olhando ali várias coisas e talvez a gente tenha novidades aí nos próximos meses, nos próximos trimestres e pode ser um gatilho de valor para as ações da Azevedo e Travassos. Então, como conclusão, é interessante falar que ela é uma empresa que ninguém está vendo porque ela é uma microcap, ela vale 200 milhões de reais na bolsa. Para alguém começar a avaliar, olhar um pouco mais com calma, se aprofundar na empresa, ela tem que valer pelo menos 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, para ela se tornar um small cap para chamar a atenção dos fundos e dos analistas. Então, para você que está vendo ela agora, investindo nela agora, talvez tenha um potencial gigantesco nos próximos meses e anos. Lembrando que é um investimento de longo prazo que pode durar anos. O desenvolvimento imobiliário, por exemplo, é para os próximos 5 anos. Então, é um investimento de longo prazo, sabendo que tem um alto risco. Então, como conclusão, eu acho que tem um grande potencial essa empresa, ela continua com um grande potencial, riscos bastante elevados de execução e, na minha opinião, ela continua ainda muito barata. E lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra para você. A minha recomendação é que você tenha uma estratégia muito bem definida de exposição ao risco na sua carteira e estude essa empresa para ver se ela se encaixa na sua estratégia de investimento. E se você quer ter um acompanhamento desses ativos com um pouco mais de proximidade, com minhas aulas, um acompanhamento também individual e reuniões coletivas mensais, eu tenho um convite para você. O convite é para que você conheça o meu grupo de mentoria. Para você conhecer, entender um pouco mais, saber tudo sobre ele, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui. Você vai no link, clica lá nesse link, você vai saber tudo sobre o nosso grupo de mentoria. O convite está feito, eu estou te esperando lá no nosso grupo. E eu queria te pedir só mais um favor, para você compartilhar esse vídeo com outros investidores, para levar essas informações para outros investidores, para que eles conheçam também outras empresas que ninguém está falando, que ninguém está cobrindo e que são empresas que podem dar um grande retorno ao acionista no longo prazo, é óbvio que com muito risco também. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas em grupos de WhatsApp que você participa. E se você compartilhou, eu queria saber realmente se você compartilhou ali, se você gostou do meu vídeo. Então se você compartilhou esse vídeo, você coloca nos comentários aqui, compartilhei, só para eu saber que realmente eu agreguei valor para você, que você gostou e que você compartilhou com outra pessoa. Então bota nos comentários aqui, compartilhei, eu compartilhei o seu vídeo, que eu vou saber que você compartilhou e fico muito grato a você também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.